No outono de 1944, Auschwitz já não era o mesmo campo que os nazistas haviam construído em 1940. A frente oriental se aproximava. O som distante da artilharia soviética podia ser ouvido em algumas noites claras. Em Berlim, Himmler e outros dirigentes sabiam que o complexo estava condenado. Ainda assim, a máquina de deportação e assassinato continuou funcionando até o início de 1945. Dentro do campo, o serviço médico das SS continuava ativo, sob a autoridade do médico-chefe Eduard Wirtz. Um grupo de quase 20 doutores controlava as enfermarias, as seleções na rampa e os chamados experimentos que, na prática, eram métodos de assassinato. Entre eles estavam Josef Mengele, Karl Klauberg, Johann Paul Kremer, Hans Munch e outros menos conhecidos que compartilhavam a mesma estrutura de poder. À medida que o Exército Vermelho se aproximava, a prioridade da liderança das SS era apagar rastros. Documentos foram destruídos, arquivos queimados e instalações-chave evacuadas. Em Birkenau, parte das câmaras de gás e crematórios já havia sido explodida meses antes para ocultar provas. Para os médicos das SS, a ordem era clara. Devem continuar atendendo a tropa e, ao mesmo tempo, preparar sua própria retirada. Em 17 de janeiro de 1945, começou a evacuação em massa. Milhares de prisioneiros foram obrigados a marchar para o oeste, nas chamadas Marchas da Morte. O pessoal médico das SS participou dessa operação. Alguns doutores acompanharam colunas de presos. Outros permaneceram até o último momento nos blocos de enfermaria ou na enfermaria das SS, onde se concentrava material médico e documentação. Nem todos receberam a retirada da mesma forma. Eduard Wirtz, que desde 1942 era médico-chefe do campo, foi transferido com parte do pessoal para Mittelbau-Dora, outro campo onde também se explorava trabalho escravo em condições extremas. Continuava sendo o responsável médico de um sistema de campos que se desmoronava, mas mantinha seu posto e autoridade. Outros médicos escolheram se perder no caos. Josef Mengele abandonou Auschwitz com a retirada, ainda como oficial das SS, mas seu objetivo já não era servir ao Reich, e sim salvar-se. Primeiro se misturou com unidades em retirada. Mais tarde, quando a guerra se aproximava do fim, começou a preparar uma nova identidade. Em seus documentos oficiais, seu nome logo deixaria de aparecer. Enquanto isso, no interior do campo, a situação sanitária se tornou ainda mais caótica. Muitos prisioneiros doentes ou demasiado fracos foram abandonados. A decisão de quem marchava e quem permanecia dependia das ordens das SS, mas também dos médicos, que certificavam quem era apto para evacuar e quem ficaria para trás, muitas vezes para morrer. Essa fase final criou situações ambíguas que depois seriam usadas nos julgamentos, tanto na defesa quanto na acusação. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho liberou o complexo. Encontrou alguns milhares de sobreviventes, armazéns cheios de pertences roubados e restos de instalações destruídas às pressas. Entre os capturados no perímetro havia pessoal das SS que não havia conseguido escapar. Alguns guardas, suboficiais e administrativos foram feitos prisioneiros. Pouquíssimos médicos de Auschwitz ainda estavam lá. A maioria havia conseguido partir com as colunas em retirada ou foi realocada para outros campos. Nos dias seguintes, as forças soviéticas começaram a interrogar prisioneiros e os poucos membros das SS capturados. Os testemunhos coincidiam em descrever a presença quase constante de médicos nas seleções da rampa e nos blocos onde se realizavam experimentos. Nomes como Mengele, Klauberg ou Kremer apareciam repetidamente. No entanto, os soviéticos ainda não tinham uma lista completa de quem era quem. O mapa de responsabilidades estava apenas esboçado. No restante da Europa ocupada, o colapso do Reich multiplicou as cenas de rendição. Na frente ocidental, unidades da Waffen-SS se entregavam aos britânicos ou americanos. Entre os prisioneiros havia oficiais médicos que haviam servido antes em Auschwitz ou em outros campos. A princípio, muitos não foram separados do conjunto. Eram interrogados de forma geral e seus históricos eram enterrados em montes de formulários, sem investigação aprofundada.
A situação pessoal desses doutores era muito distinta. Alguns, como Wirtz, se entregaram sob seu nome real. Confiavam em se apresentar como médicos militares que haviam cumprido ordens. Em setembro de 1945, quando seu passado em Auschwitz começava a ser revelado durante os interrogatórios na zona britânica, Wirtz suicidou-se na prisão de Stahlmühle antes de enfrentar um julgamento. Sua morte evitou qualquer exame público de seu papel como chefe médico do maior complexo de extermínio do nazismo. Outros tentaram construir uma história diferente desde o primeiro dia. Buscaram testemunhas entre os prisioneiros que pudessem falar bem deles. Apresentaram seu trabalho no campo como uma forma de ajuda dentro de um sistema brutal que, segundo eles, não controlavam. Hans Münch seria o caso mais conhecido desse tipo de estratégia. Terminou sendo considerado por alguns tribunais como uma exceção entre os médicos de Auschwitz. Essa categoria, o bom médico em um campo de extermínio, teria consequências importantes em sua vida após 1945. Ao mesmo tempo, nas ruínas administrativas do Reich, começaram a surgir documentos que mencionavam nomes, cargos e destinos. Diários pessoais, como o de Johann Paul Kremer, caíram em mãos aliadas e mostraram a participação detalhada de um professor universitário em seleções e ações especiais. Essa mistura de papéis dispersos e testemunhos de sobreviventes se transformaria na base dos primeiros processos penais contra médicos de campos. Prisões, interrogatórios e o primeiro mapa de responsabilidades. Em 1945 e 1946, a prioridade jurídica estava nos grandes responsáveis políticos e militares. Foram organizados os julgamentos de Nuremberg. Lá se definiram conceitos novos: crimes contra a humanidade, genocídio, responsabilidade individual dentro de um aparato estatal. Os médicos surgiram como grupo específico apenas em um dos processos posteriores, o chamado julgamento dos médicos. Esse processo se concentrou sobretudo no programa de eutanásia e em experimentos em outros campos. Auschwitz estava presente, mas não era o único foco. Paralelamente, a Polônia preparou suas próprias causas. O território onde se encontrava o complexo foi liberado pelo Exército Vermelho e ficou sob controle polonês. Varsóvia considerava que o que havia ocorrido ali era um crime contra o Estado e contra cidadãos poloneses e judeus deportados. Por isso, em 1947, realizou-se o grande julgamento contra o pessoal do campo, o chamado julgamento de Auschwitz em Cracóvia. Entre os acusados havia médicos, farmacêuticos, enfermeiros e pessoal de saúde das SS. Os interrogatórios prévios haviam recolhido testemunhos muito precisos. Muitos sobreviventes sabiam o nome e o rosto de quem fazia seleções na rampa ou supervisionava execuções com fenol. Os promotores poloneses cruzaram essas informações com documentos encontrados no campo e em escritórios das SS. Foi assim que casos como o de Johann Paul Kremer saíram do anonimato acadêmico e chegaram ao banco dos réus. Kremer não era um médico de tropa, era professor universitário de anatomia. Havia se licenciado de sua cátedra para servir como médico das SS em Auschwitz em 1942. Durante sua estadia, manteve um diário pessoal. Escrevia sobre seleções, ações especiais e execuções por injeção. Usava uma linguagem aparentemente técnica. Ao mesmo tempo, anotava impressões sobre a comida, o clima e sua vida intelectual. Esse caderno, recuperado após a guerra, tornou-se prova direta de sua participação em assassinatos. No julgamento de Cracóvia, os promotores leram-lhe frases de seu próprio diário. Kremer tentou minimizar sua responsabilidade, disse que havia exagerado, alegou que não tinha poder real sobre decisões de vida ou morte. Mas os testemunhos de prisioneiros o vinculavam às seleções de doentes e à presença frequente nos crematórios. Foi declarado culpado e condenado à morte. A pena, posteriormente, foi comutada para a prisão. Cumpriu anos de condenação na Polônia e depois foi entregue à Alemanha, onde viveu em liberdade até o fim da vida. O caminho de Hans Münch foi muito diferente. Também era médico de Auschwitz. Havia trabalhado no chamado Laboratório de Higiene. Participou de pesquisas sobre tifo e outras doenças contagiosas. Esteve presente em seleções, ao menos como observador. No entanto, durante o julgamento de Cracóvia, vários sobreviventes declararam a seu favor. Disseram que ele se negou a participar ativamente do gaseamento de prisioneiros.
que tentou salvar vidas em situações concretas. Munch construiu sua defesa com base nessa imagem. Apresentou-se como um homem preso em um sistema criminoso que havia tentado limitar o dano. Sublinhou que nunca havia assinado ordens de execução nem realizado experimentos letais. As declarações de certas testemunhas reforçaram esse relato. Em um contexto político e judicial complexo, o tribunal aceitou essa versão. Foi absolvido. Retornou à Alemanha e retomou sua vida civil. Esses dois casos mostram a gama de destinos que os médicos do campo podiam ter nos primeiros anos do pós-guerra. Alguns eram identificados com provas diretas e condenados com severidade. Outros conseguiam se apresentar como exceções, como profissionais que haviam conservado um resto de consciência em meio ao crime organizado. Essa narrativa, a do médico distinto, seria explorada mais tarde por outros acusados. No entanto, o número de médicos processados nesses primeiros julgamentos foi limitado. O pessoal de saúde que passou por Auschwitz era muito mais amplo. Nem tudo estava documentado. A guerra havia destruído arquivos. Muitos registros pessoais haviam se perdido. Além disso, os aliados e as novas autoridades polonesas tinham prioridades políticas imediatas: reconstruir o Estado, gerir milhões de deslocados, iniciar outras causas contra policiais, guardas e funcionários civis. Fora da Polônia, a situação era ainda mais laxista. Na zona ocidental ocupada, muitos médicos que haviam servido em campos foram internados, interrogados de forma geral e depois liberados com a etiqueta de colaboradores menores. Os formulários de desnazificação frequentemente se baseavam em autodeclarações. Se não existia uma denúncia concreta ou um documento que os relacionasse a crimes, podiam se apresentar como simples médicos militares. Esse vazio foi uma oportunidade para quem sabia o que calar. Ao mesmo tempo, as diferentes potências não coordenavam bem suas informações. Um médico que havia caído prisioneiro na frente ocidental podia ter trabalhado antes em Auschwitz, sem que os interrogadores britânicos ou americanos tivessem os detalhes. Polônia e União Soviética acumulavam provas, mas nem sempre as compartilhavam. Essa fragmentação documental permitiu que muitas biografias ficassem incompletas. Os nomes que apareciam em um testemunho não eram cruzados com uma ficha de prisioneiro em outra zona de ocupação. Processos soviéticos, prisões e o retorno de Klauberg. Quando a guerra terminou, nem todos os médicos de Auschwitz ficaram sob controle ocidental. Uma parte importante caiu na órbita soviética. Para eles, o mapa do pós-guerra foi diferente. Não passaram por formulários de desnazificação nem por filtros administrativos. Foram levados a prisões, interrogatórios da NKVD e, em alguns casos, a julgamentos sumários perante tribunais militares. A União Soviética criou uma rede de campos especiais em sua zona de ocupação na Alemanha. Eram os chamados Speziallager, administrados pela NKVD. Ali foram encarcerados antigos funcionários nazistas, oficiais da Wehrmacht, membros das SS e também pessoal médico. Muitos permaneceram anos detidos sem julgamento, enquanto os soviéticos classificavam processos e decidiam quem levar a URSS para processos exemplares. Entre os médicos de Auschwitz capturados pelo Exército Vermelho destacou-se um nome: Karl Klauberg. Antes da guerra, era um ginecologista reconhecido na Alemanha, especialista em fertilidade, professor, autor de trabalhos científicos, chefe de uma clínica na Alta Silésia. Essa reputação profissional foi um dos motivos pelos quais Himmler o escolheu para desenvolver um método de esterilização em massa simples e barato. Essa tarefa o levou a Auschwitz e depois a Ravensbrück. Em Birkenau, Klauberg utilizou mulheres judias e ciganas como material de laboratório. Injetava substâncias cáusticas nas trompas de falópio para produzir cicatrizes e bloqueio permanente. Muitas vítimas morreram por infecções ou sepse, outras ficaram com dores crônicas e infertilidade permanente. O objetivo era criar um método que permitisse esterilizar milhares de mulheres consideradas indesejáveis sem recorrer a cirurgias complicadas. Quando a frente desmoronou, Klauberg abandonou o campo. Não conseguiu chegar ao Ocidente, terminou em território ocupado pelo Exército Vermelho. Os soviéticos o identificaram como médico das SS. Foi detido e transferido para a URSS. Ali foi interrogado por sua participação em crimes contra cidadãs soviéticas deportadas para campos de concentração.
O foco inicial não era o conceito abstrato de genocídio, era a morte e mutilação de pessoas que, em muitos casos, possuíam nacionalidade soviética. Em 1948, Klauberg foi julgado na União Soviética. As fontes indicam que o processo se concentrou em seus experimentos de esterilização e na responsabilidade direta pela morte de centenas de mulheres. Foi condenado a 25 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra cidadãos soviéticos. Esse número o colocava, em teoria, entre os grandes criminosos que deveriam passar décadas no sistema penitenciário soviético. Sua vida ficou então ligada ao mundo dos campos especiais e das colônias penais. As condições nessas instalações eram duras. Superlotação, má alimentação, trabalho forçado, doenças, não estavam pensadas para reeducação rápida. Eram espaços de castigo e controle político. Ali se encontravam antigos nazistas com opositores reais ou supostos do regime soviético. Durante quase uma década, o destino de Klauberg quase não deixou rastros públicos. Não aparecia nos primeiros grandes relatos dos julgamentos de Nuremberg. Na Alemanha, muitos pensavam que estava morto. Para as vítimas, seu nome continuava associado sobretudo à memória direta. Mulheres que haviam passado pelo Bloco 10 lembravam-se das injeções, das dores e das cicatrizes, mas não sabiam onde estava o médico que dirigia esses procedimentos. A situação mudou em meados da década de 50. Em 1955, o chanceler Konrad Adenauer negociou com a URSS a repatriação dos últimos prisioneiros de guerra alemães e de vários condenados por crimes de guerra. Era um gesto político importante. Permitiria à República Federal apresentar-se como protetora de seus cidadãos, mesmo daqueles com passado comprometido. Dentro desses acordos, incluiu-se Klauberg. O homem que havia recebido 25 anos de prisão foi libertado após apenas 7. Quando retornou à Alemanha Ocidental, encontrou uma sociedade que queria olhar para frente. O clima político favorecia a reintegração. Falava-se em fechar capítulos, em não manter eternamente abertas as feridas da guerra. Muitos antigos membros das SS retomavam suas profissões. Nesse contexto, Klauberg beneficiou-se de seu antigo prestígio científico. Foi reintegrado à sua antiga clínica e começou novamente a se apresentar como especialista em problemas de fertilidade. Sua estratégia não foi a discrição, ao contrário. Testemunhos posteriores indicam que falava com orgulho de seu trabalho de pesquisa em Auschwitz. Gabava-se de ter desenvolvido um método inovador de esterilização. Chegou até a oferecer publicamente serviços para reverter esterilizações, como se pudesse corrigir danos que ele próprio havia causado nos anos 40. Esse comportamento chamou a atenção de colegas, pacientes e jornalistas. A notícia de seu retorno chegou também às vítimas. Algumas mulheres que haviam sofrido seus experimentos ainda estavam vivas, em Israel e em outros países. Organizações de sobreviventes começaram a investigar. Recolheram testemunhos, enviaram cartas às autoridades alemãs, apontaram a paradoxa. Um homem que havia sido condenado na URSS por crimes de guerra exercia livremente a medicina na República Federal, sem que seu passado tivesse sido revisado a fundo pela justiça alemã. A pressão surtiu efeito. Em 1955, o mesmo ano de seu retorno, Klauberg foi preso pela polícia alemã. A promotoria abriu uma investigação por assassinato e lesões graves em centenas de casos. Iniciou-se a tarefa de reconstruir seus atos em Auschwitz, desta vez sob jurisdição alemã. Era necessário localizar antigas prisioneiras, revisar documentos, traduzir materiais provenientes da URSS e da Polônia. Era o início de um processo que poderia ter se tornado um julgamento emblemático sobre a medicina nazista. Esse julgamento nunca ocorreu. Em agosto de 1957, Klauberg morreu na prisão de Kiel, oficialmente por um problema cardíaco, antes do início do processo oral. Sua morte encerrou a via penal. Não houve sentença alemã que examinasse detalhadamente sua responsabilidade. O que restou foram fragmentos: a condenação soviética, os processos de instrução na Alemanha, as declarações de suas vítimas e a memória de sua breve reabertura de consultório no pós-guerra. O percurso de Klauberg ilustra vários elementos-chave.
A severidade inicial de alguns julgamentos soviéticos, o uso político de prisioneiros de guerra em negociações diplomáticas e a facilidade com que, na República Federal, um médico com passado criminoso pôde recuperar seu posto até que a pressão social o impedisse. Mostra também a fragilidade da memória quando os processos judiciais ficam inconclusos. Enquanto isso, outros médicos de Auschwitz que passaram pelas mãos soviéticas seguiram caminhos diferentes. Alguns morreram nos campos especiais, outros retornaram anos mais tarde e se integraram à vida civil sem o ruído que acompanhou o caso Klauberg. No conjunto, esses percursos mostram que a depuração não foi uniforme. Dependia de decisões políticas, intercâmbios diplomáticos e do acaso de quem caía em qual zona de ocupação. Vida tranquila na República Federal, consultórios, clínicas e esquecimento. Na República Federal da Alemanha, o pós-guerra começou com ruínas, fome e um Estado que ainda não existia. Nesse cenário surgiu uma necessidade imediata. Era preciso médicos. Era preciso hospitais funcionando. Era preciso reconstruir um sistema de saúde mínimo para uma população devastada. Esse vazio abriu uma porta para muitos profissionais com passado nazista, incluindo antigos médicos de campos. O processo formal para lidar com eles foi a desnazificação. Milhões de alemães tiveram que preencher questionários, declaravam sua filiação ao partido e a organizações do regime. Eram classificados em categorias: maiores responsáveis, incriminados, comprometidos, seguidores, exonerados. Em teoria, os mais implicados deveriam ser afastados da vida pública. Na prática, os tribunais de desnazificação ficaram sobrecarregados. Havia processos demais, biografias demais para revisar e uma pressão política clara. Era preciso recuperar rapidamente funcionários, juízes, policiais e médicos para colocar o país em funcionamento. Nesse contexto, muitos médicos que haviam servido em Auschwitz se apresentaram como especialistas sem passado relevante. Destacaram seus títulos universitários, sua experiência em hospitais militares e omitiram detalhes sobre seleções ou experimentos em campos. Se não existia um dossiê específico contra eles, nem uma denúncia concreta, era fácil que ficassem classificados como simples simpatizantes ou seguidores passivos. Isso lhes permitia voltar a exercer após uma breve suspensão, ou até mesmo sem qualquer sanção real. O caso de Hans Munch mostra bem essa dinâmica. Havia trabalhado em Auschwitz como médico do Instituto de Higiene das SS. Esteve no campo desde 1943, viu seleções, conheceu o funcionamento das câmaras de gás, participou de pesquisas sobre tifo e outras doenças infecciosas. No entanto, no julgamento de Cracóvia de 1947 foi absolvido, em parte por testemunhos de prisioneiros que afirmaram que ele havia tentado evitar execuções e se negado a participar diretamente dos gaseamentos. Essa absolvição foi decisiva. De volta à Alemanha, Munch não teve grandes obstáculos para se integrar. Instalou-se na Baviera e abriu um consultório como médico geral. Atendia famílias, diagnosticava doenças comuns, assinava receitas. Seu passado em Auschwitz ficou reduzido a uma nota distante que quase ninguém queria revisar. Na memória local era, acima de tudo, o médico da comunidade. O homem que visitava enfermos em domicílio e que ouvia os pacientes em uma sala de espera modesta. O caso dele não foi isolado. Em toda a República Federal, antigos médicos das SS retomaram carreiras em clínicas privadas, hospitais públicos e universidades. Alguns haviam trabalhado em programas de eutanásia ou em outros campos, não necessariamente em Auschwitz. As estruturas profissionais da medicina alemã os reabsorveram. Conselhos médicos, sociedades científicas e faculdades realizaram poucas depurações profundas. Muitas vezes limitavam-se a trocar nomes nas diretorias mais visíveis e a deixar intactas muitas cátedras e chefias. Para compreender por que isso ocorreu, é preciso considerar a mentalidade da profissão na época. Antes e durante o nazismo, os médicos alemães se consideravam parte de uma elite ilustrada. Haviam participado com entusiasmo de políticas raciais, esterilizações forçadas e programas de eliminação de vidas indignas de serem vividas. Depois de 1945, essa mesma elite tendia a interpretar sua conduta como um erro de contexto, não como um crime estrutural. Muitos se apresentaram como técnicos que seguiram ordens ou como cientistas que trabalharam em condições difíceis.
as instituições reforçaram essa interpretação. Associações médicas regionais e nacionais se concentraram durante anos em reconstruir a reputação da profissão perante o público. Falaram dos avanços científicos, de novas terapias, da contribuição da medicina alemã à modernização do país. A reflexão sobre o papel dos médicos no genocídio ficou adiada. Não fazia parte central do discurso corporativo nos anos 50 e 60. No cotidiano, isso significava que um médico que havia passado por Auschwitz podia dirigir uma clínica pediátrica, uma cátedra de psiquiatria ou um serviço de ginecologia, sem que seus pacientes soubessem nada de seu passado. O segredo se mantinha por várias camadas de silêncio. Silêncio de colegas que muitas vezes conheciam a biografia de seus chefes e preferiam não questioná-la. Silêncio das autoridades, que temiam abrir muitos casos e paralisar o sistema de saúde. E silêncio de uma sociedade que ainda lidava com racionamento, refugiados e a Guerra Fria. Nesse clima, alguns desses médicos construíram vidas que, vistas de fora, pareciam normais. Casamento, filhos, férias, participação em associações locais. Houve até quem entrasse na política municipal ou regional. O passado nas esse ficava reduzido a uma nota biográfica mencionada apenas quando estritamente necessário. Para muitos cidadãos da República Federal, a ideia de que o médico de confiança tivesse trabalhado em um campo de extermínio era simplesmente inimaginável. Com o tempo, no entanto, essas biografias começaram a gerar fissuras. Parte da geração mais jovem, nascida após a guerra, começou a fazer perguntas. Estudantes de medicina, historiadores, jornalistas e ativistas se interessaram pelo papel da profissão durante o Terceiro Reich. Revisaram arquivos universitários, consultaram listas de professores antes e depois de 1945. Descobriram continuidades notáveis, os mesmos nomes em cátedras de pediatria, psiquiatria ou cirurgia. As mesmas assinaturas em artigos científicos publicados nos anos 30 e nos 50. Essa pesquisa tardia revelou que o caso de Münch como exceção havia sido usado para atenuar a imagem geral. A figura do bom médico de Auschwitz permitia a alguns alemães acreditar que dentro do sistema também existiram gestos de humanidade e que, portanto, a condenação moral podia se concentrar apenas em alguns indivíduos extremos. Mas os trabalhos históricos demonstraram que o comprometimento da medicina alemã com o nazismo foi amplo, profundo e voluntário. Não se limitava a nomes conhecidos. Abrangia redes completas de hospitais, institutos e laboratórios. Enquanto esses debates surgiam na esfera acadêmica e em círculos militantes, a maioria dos médicos de Auschwitz que havia permanecido na República Federal envelhecia em relativa tranquilidade. Suas carreiras chegaram à aposentadoria. Alguns morreram sem terem sido interrogados novamente. Outros apareciam ocasionalmente na imprensa quando uma investigação local desenterrava um passado esquecido. A ideia de que durante décadas haviam atendido consultas, prescrito medicamentos e assinado certidões de nascimento e óbito sem responder por seus atos no campo tornou-se uma questão ética central para a sociedade alemã. Enquanto isso, outro grupo seguiu um caminho muito diferente. Não trabalhou em hospitais alemães nem lecionou em universidades. Escondeu-se em pensões, mudou de identidade e cruzou oceanos. O exemplo mais extremo dessa rota clandestina seria o médico de Auschwitz mais famoso de todos, cujo destino se afastou completamente das ruas tranquilas da República Federal e o levou a uma nova vida na América do Sul. O fugitivo emblemático, a vida clandestina de Josef Mengele. Quando Auschwitz foi evacuado, Mengele ainda era oficial médico das SS. Terminou o conflito em território alemão, em meio a colunas de refugiados e unidades derrotadas. Deixou-se capturar por tropas americanas sob uma identidade incompleta. Não revelou que era médico de Auschwitz. Não carregava a marca clássica das SS no braço. Não constava nas primeiras listas de grandes criminosos. Isso lhe permitiu passar alguns meses em campos de prisioneiros sem ser identificado. No final de 1945, conseguiu sair desse circuito. Com a ajuda de antigos camaradas e redes de apoio, refugiou-se na Baviera. Ali começou a construção deliberada de uma nova vida. Mudou sua documentação, utilizou papéis em nome de soldados mortos e evitou todo contato com as autoridades. Sua família, que tinha uma empresa próspera em Günzburg, lhe forneceu dinheiro, contatos e, mais tarde, cobertura comercial.
Ao mesmo tempo, os aliados começavam a conhecer a extensão de seus crimes em Auschwitz, mas ainda não o associavam ao homem que se escondia no sul da Alemanha. A partir de 1948, o cenário mudou. Os testemunhos de sobreviventes e os documentos do campo fizeram de Mengele um dos nomes mais procurados. Sua presença nas seleções da rampa, seus experimentos com gêmeos, suas injeções letais, já estavam bem documentados. Em Nuremberg e em outros fóruns judiciais, era citado como exemplo da medicina convertida em instrumento de assassinato. Para então, ele já pensava em sair da Europa. Sabia que o cerco poderia se fechar se alguém o reconhecesse em uma taberna, em uma estação ou em um consultório. Sua porta de saída foram as redes de fuga conhecidas depois como Ratlines. Eram rotas clandestinas que uniam mosteiros, casas seguras e escritórios de funcionários dispostos a olhar para outro lado. Permitiam a centenas de nazistas viajar até portos italianos e embarcar rumo à América do Sul. Em 1949, Mengele chegou à Argentina. Entrou com identidade falsa, usando o nome Helmut Gregor. O país vivia sob o governo de Juan Domingo Perón, que havia demonstrado disposição para receber técnicos e ex-militares alemães. Em Buenos Aires, Mengele instalou-se primeiro em pensões e casas da comunidade germano-argentina. Com o tempo, deslocou-se para zonas suburbanas como Vicente López e mais tarde para localidades como San Fernando e arredores de Buenos Aires. As desclassificações recentes do Arquivo Geral da Nação mostram que as autoridades argentinas chegaram a saber quem ele realmente era, mas durante anos não agiram. No início da década de 1950, sua vida tornou-se menos clandestina. Conseguiu um documento de identidade argentino com seu nome real. Abriu negócios ligados a máquinas agrícolas e farmacêuticas. Viajava pelo interior do país, visitava estâncias, tratava com empresários. Não se escondia em um porão escuro, vivia em bairros de classe média e frequentava cafés onde se falava alemão. Vizinhos e conhecidos lembram-no como um homem reservado, educado, sem sinais visíveis de um passado extraordinário. Ao mesmo tempo, sua notoriedade crescia na Europa e em Israel. Sobreviventes de Auschwitz o mencionavam em seus depoimentos. Jornalistas e caçadores de nazistas, como Simon Wiesenthal, incluíram-no entre os fugitivos prioritários. Em 1959, a Justiça da Alemanha Federal emitiu um mandado de captura internacional contra ele, baseado em novas investigações sobre seus crimes. O mandado chegou a Buenos Aires acompanhado de um pedido formal de extradição. A reação das autoridades argentinas foi ambígua. Documentos desclassificados indicam que sabiam que o homem estabelecido nos arredores da capital era o antigo médico de Auschwitz. No entanto, um juiz rejeitou a extradição, alegando que estava motivada por perseguição política. A pressão internacional cresceu e o círculo de segurança ao redor de Mengele começou a se fragilizar. Foi advertido de que sua prisão poderia ser questão de dias ou semanas. Diante desse risco, decidiu fugir novamente. Em 1959 ou 1960, cruzou para o Paraguai, onde obteve cidadania graças a contatos em círculos militares e a rede de apoio de colônias de origem alemã. Permaneceria ali algum tempo, mas o sequestro de Adolf Eichmann em Buenos Aires pelo Mossad em 1960 enviou um sinal claro. Nenhum refúgio na região era completamente seguro. O passo seguinte foi o Brasil. Em meados da década de 1960, instalou-se em zonas rurais do estado de São Paulo, primeiro na propriedade de uma família de origem alemã, os Stammer, e depois em outra fazenda próxima, ligada aos Bosser. Usava nomes como Peter Hochbichler ou Wolfgang Gerhard. Trabalhava como comerciante de máquinas ou como uma espécie de técnico agrícola. Seus anfitriões sabiam, ao menos em parte, quem ele era. A relação misturava afinidade ideológica, dependência econômica e medo. Os anos 1970 foram marcados por uma dupla dinâmica. Por um lado, equipes de investigação em Israel, Alemanha e Estados Unidos intensificavam a busca. Por outro, Mengele envelhecia, com problemas de saúde e episódios de paranoia. Segundo o relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, temia ser sequestrado como Eichmann. Evitava grandes cidades, mudava de residência dentro do círculo de fazendas amigas
Carregava sempre consigo remédios e documentos falsos. Sua morte ocorreu de maneira quase banal, em fevereiro de 1979, enquanto se banhava na praia de Bertioga, na costa paulista, sofreu um derrame cerebral e se afogou. Foi enterrado sob o nome de Wolfgang Gerhard em um cemitério de Embu das Artes. Durante anos, ninguém fora do pequeno círculo que o protegia soube que aquele cadáver pertencia ao médico de Auschwitz. A caça internacional continuava a buscar um homem já morto. Em 1985, uma investigação conjunta de autoridades brasileiras, alemãs, israelenses e estadunidenses levou à exumação dos restos. Provas odontológicas e análises antropométricas concluíram que o corpo era de Josef Mengele. Mais tarde, comparações genéticas com familiares confirmaram a identificação. Hoje, seus ossos são conservados em uma universidade de São Paulo e usados em cursos de medicina legal como material de estudo sobre identificação forense. O outro espelho alemão, a RDA e o exemplo Horst Fischer. Na outra metade da Alemanha, a vida de muitos antigos nazistas seguiu um caminho diferente. A República Democrática Alemã foi fundada em 1949 com uma identidade clara. Definia-se como Estado antifascista. Apresentava o nazismo como um produto exclusivo do capitalismo ocidental. Nesse relato, os principais culpados viviam do outro lado do muro. Isso não significava que no leste não houvesse carrascos ocultos. Significava que, durante anos, o regime selecionava quem perseguir e quando fazê-lo. Após a rendição, os soviéticos depuraram parte do aparato nazista em sua zona de ocupação. Muitos funcionários e policiais foram detidos. Também alguns médicos, mas à medida que a Guerra Fria avançava, a prioridade mudou. O novo Estado precisava de quadros formados. Precisava de médicos em vilarejos, cidades industriais e regiões rurais. Assim como no Ocidente, essa necessidade permitiu que antigos membros das SS se integrassem à vida normal, contanto que não fossem figuras muito visíveis. Horst Paul Sylvester Fischer se encaixa nesse padrão. Ele havia sido médico das SS em Auschwitz. Participou de seleções na rampa de Birkenau. Escolhia quem era enviado ao trabalho escravo e quem ia diretamente para as câmaras de gás. Pesquisas posteriores estimam que ele selecionou dezenas de milhares de pessoas para a morte. Ao terminar a guerra, Fischer não foi identificado imediatamente. Tirou a tatuagem do grupo sanguíneo das SS no braço para dificultar o reconhecimento. Instalou-se na zona oriental. Mudou alguns dados de sua biografia. Não se apresentou como antigo médico de campo. Apresentou-se como médico geral com experiência militar. Conseguiu trabalho em áreas rurais. Atendia consultas, realizava exames de saúde, vacinava crianças em escolas e jardins de infância. Para seus pacientes, era simplesmente o médico da vila. Durante quase 20 anos viveu assim. Casou-se, teve filhos, integrou-se na estrutura social da RDA, participava de atos oficiais, assinava certidões de óbito, participava de campanhas de saúde. O Estado que se proclamava herdeiro do antifascismo utilizava, sem saber ou sem querer reconhecer, um homem que havia conduzido seleções no maior centro de extermínio do nazismo. A contradição ficava coberta pelo silêncio e pela falta de coordenação entre arquivos do leste e do oeste. No final dos anos 50, o nome de Fischer começou a reaparecer em processos judiciais. Na República Federal, promotores que investigavam crimes de Auschwitz receberam listas de médicos que haviam trabalhado no campo. Entre eles estava Horst Fischer. Em 1960, uma promotoria da Alemanha Ocidental emitiu um mandado de prisão. Não sabiam que o homem que procuravam exercia livremente na outra Alemanha. A reviravolta veio de dentro da própria RDA. Os serviços de segurança, a Stasi, descobriram que um médico do país cruzava de vez em quando a fronteira para o oeste e falava mal do regime. Ao investigar seu caso, descobriram algo mais: seu histórico nas SS e seu vínculo com Auschwitz. Então pediram informações à Promotoria da República Federal. Os alemães ocidentais enviaram cópias dos documentos que tinham. O resultado foi explosivo. O Estado antifascista tinha entre seus cidadãos um médico de seleção de Birkenau. Em junho de 1965, a Stasi prendeu Fischer, oficialmente por um suposto acidente de trânsito. Na realidade, era uma detenção por crimes de guerra.
Ele foi transferido para a prisão de Hohenschönhausen, em Berlim, onde passou meses de interrogatórios. Os investigadores reconstruíram sua carreira nas SS. Pediram que desenhasse plantas do campo, que explicasse o processo de seleção, que detalhasse números. Fischer cooperou. Esperava que essa colaboração lhe valesse uma condenação menor. O regime decidiu transformar seu caso em um julgamento exemplar. No início de 1966, começou o processo perante o Tribunal Supremo da RDA. Não foi um tribunal provincial. Foi a mais alta instância judicial do país. Apresentaram-se dezenas de testemunhas de diferentes países. Sobreviventes que haviam visto Fischer na rampa e nos enfermarias. Historiadores e peritos que explicavam o funcionamento de Auschwitz. O julgamento foi retransmitido parcialmente e coberto pela imprensa oficial. A RDA queria mostrar ao mundo que estava fazendo o que, segundo seu relato, a República Federal não se atrevia a fazer. Durante o processo, Fischer admitiu a magnitude do crime. Reconheceu que o sistema era planejado, que os deportados eram utilizados como mão de obra até a exaustão, que aqueles que não serviam para o trabalho eram enviados para o gás. Tentou se apresentar como uma engrenagem a mais, sem iniciativa própria. Mas os juízes focaram em seu papel pessoal, suas decisões na rampa, suas ordens aos subordinados, seus relatórios aos superiores. O tribunal declarou o culpado de crimes contra a humanidade e o condenou à morte. Em julho de 1966, foi executado pela guilhotina na prisão de Leipzig. A profissão médica diante de seu passado, universidades, conselhos e processos. Já em 1946 e 1947, o julgamento dos médicos em Nuremberg colocou a profissão sob o foco internacional. 23 médicos e administradores alemães foram julgados por experimentos em humanos, esterilizações forçadas e o programa de eutanásia contra pessoas com deficiência. 16 foram condenados. Desse processo surgiu o Código de Nuremberg, com 10 princípios sobre consentimento informado, risco e proteção dos sujeitos de pesquisa. No entanto, esse impacto não se traduziu imediatamente em uma mudança profunda dentro da medicina alemã. O Código de Nuremberg foi visto durante anos como algo imposto de fora, pensado para eles, os criminosos julgados, e não como um guia para a prática cotidiana em clínicas e universidades. Na República Federal, muitos médicos continuaram confiando mais na tradição corporativa própria do que em um código nascido de um tribunal militar de ocupação. As faculdades de medicina reabriram-se rapidamente. Precisavam formar profissionais para um país destruído. Os aliados pressionaram para afastar os nazistas mais visíveis, mas não podiam substituir de uma vez todos os professores. Em muitos casos, as universidades mudaram apenas os decanos mais comprometidos e mantiveram grande parte do restante do corpo docente. Estudos posteriores mostram que a continuidade foi notável. Cátedras-chave como psiquiatria, pediatria, genética ou anatomia continuaram dirigidas por acadêmicos que haviam colaborado com políticas raciais, esterilizações e programas de eutanásia. Algo semelhante ocorreu com as associações profissionais. Os conselhos médicos regionais e a Organização Nacional centraram seu discurso em reconstruir o prestígio da profissão. Apresentaram-se como vítimas do nazismo, forçadas a obedecer ordens políticas. Durante décadas, pouco se falou da participação ativa de milhares de médicos em deportações, seleção de pacientes e experimentos. Pesquisas históricas recentes descrevem essa atitude como tratamento vacilante com o próprio passado. Nesse clima, os processos individuais dos médicos de Auschwitz se diluíram. Se um médico não havia sido condenado em Nuremberg, na URSS ou na Polônia, e se nenhum paciente o denunciava, seu histórico ficava guardado em algum arquivo militar ou universitário que quase ninguém consultava. O resultado foi uma espécie de amnésia burocrática. Havia documentos, mas não havia vontade de usá-los. A partir dos anos 60, alguns fatores começaram a movimentar essa inércia. Por um lado, os grandes processos sobre crimes nazistas na República Federal obrigaram a revisar arquivos antigos. Os promotores que preparavam os julgamentos de Auschwitz em Frankfurt pediram listas completas do pessoal médico do campo. Ao cruzar esses dados com registros civis e profissionais, descobriram que muitos desses nomes ainda estavam ativos em clínicas e universidades.
Por outro lado, uma nova geração de estudantes e jovens médicos começou a fazer perguntas incômodas. Em seminários e congressos, alguns historiadores apresentaram dados sobre o entusiasmo com que a medicina alemã havia abraçado a ideologia racial. Mostraram percentuais de filiação ao partido nazista entre professores de faculdades e o uso de corpos de executados para o ensino de anatomia. Esse tipo de trabalho, no qual participaram autores como Volker Rolke, desmontou a ideia de que apenas alguns monstros haviam traído a ética médica. A resposta institucional foi lenta. Nos anos 70 e 80, algumas universidades encomendaram estudos internos sobre sua história durante o Terceiro Reich. Frequentemente, esses relatórios ficaram restritos a círculos acadêmicos reduzidos. Não se traduziram em sanções nem em mudanças simbólicas importantes. Placas comemorativas, nomes de salas ou cátedras continuavam a honrar médicos que haviam participado de políticas de extermínio, enquanto suas biografias completas só apareciam em artigos especializados. A nível internacional, no entanto, o legado dos crimes médicos nazistas tornou-se central para a bioética. O Código de Nuremberg influenciou a Declaração de Helsinki da Associação Médica Mundial e a criação de comitês de ética em hospitais e universidades. Em conferências sobre direitos humanos e medicina, Auschwitz era frequentemente citado como exemplo extremo do que ocorre quando a ciência se submete à ideologia do Estado e à desumanização. Dentro da Alemanha, o reconhecimento oficial do papel da profissão demorou muito mais. Só em 2012, a Associação Médica Nacional emitiu um pedido formal de desculpas pelas atrocidades dos médicos durante o nazismo. Nessa declaração, reconhecia-se que não se tratava de poucos casos isolados, mas de uma ampla, voluntária e organizada implicação da profissão como um todo. Artigos em revistas médicas internacionais destacaram que esse pedido de desculpas chegava com décadas de atraso. Esse atraso torna-se ainda mais evidente quando se comparam os tempos. Enquanto pesquisadores de outros países discutiam o significado do Código de Nuremberg e o colocavam no centro do ensino da ética médica, muitas faculdades alemãs quase não incluíam o tema em seus currículos. Apenas nos últimos anos foram desenvolvidos módulos específicos sobre medicina e holocausto em algumas universidades. Os julgamentos de Auschwitz, em Frankfurt, e o retorno dos nomes proibidos. Quando, em dezembro de 1963, se abriu o primeiro grande processo sobre Auschwitz em Frankfurt, haviam passado quase 20 anos desde o fim da guerra. Não era um tribunal internacional, nem um tribunal militar aliado. Era um tribunal penal da República Federal da Alemanha. No banco dos réus não estavam os máximos hierarcas, mas 22 antigos membros da guarnição do campo, oficiais médios e subordinados acusados de assassinato e cumplicidade em assassinato segundo o Código Penal alemão. O principal impulsionador desses julgamentos foi o procurador-geral do Land de Hesse, Fritz Bauer. Judeu, social-democrata, exilado durante o nazismo, havia retornado à Alemanha decidido a usar o direito penal para obrigar a sociedade a olhar para seus próprios crimes. Já tinha desempenhado um papel-chave na captura de Adolf Eichmann. Agora queria algo diferente. Não se tratava apenas de punir alguns poucos. Tratava-se de mostrar que o funcionamento normal de Auschwitz envolvia centenas de pessoas. Bauer insistiu que o caso fosse instruído em Frankfurt. Reuniu denúncias, testemunhos e processos dispersos em várias promotorias. Conseguiu que fosse admitida uma acusação coletiva por assassinatos cometidos no complexo de Auschwitz-Birkenau. Também conseguiu que o julgamento se desenvolvesse com publicidade, com presença de jornalistas e observadores internacionais. Queria que o processo tivesse um efeito pedagógico, que os alemães ouvissem, em sua própria língua e diante de seus próprios juízes, o que havia ocorrido no leste da Europa. Os acusados eram uma amostra do pessoal comum do campo. Havia antigos membros do Estado-Maior, chefes de blocos, capatazes de trabalho, um registrador de prisioneiros e também pessoal médico. Entre estes últimos, destacou-se o caso de Franz Lucas, médico das SS acusado de participar de seleções na rampa de Birkenau. Sua defesa tentou apresentá-lo como alguém que havia resistido a cumprir ordens criminosas. Os testemunhos de sobreviventes, no entanto, o situavam apontando com a mão aqueles que iam diretamente para as câmaras de gás.
O processo se desenvolveu em várias fases entre 1963 e 1965. A sala do tribunal tornou-se palco de um confronto entre memória e negação. Semana após semana, sobreviventes de diferentes países contaram, diante de juízes e advogados alemães, as cenas de chegada de transportes, as seleções, os castigos, os ensaios de gaseificação. Reconheciam acusados, descreviam gestos, recordavam frases. Para muitos era a primeira vez que falavam em público de maneira tão detalhada. Os médicos tiveram um lugar desconfortável nessa narrativa. Não eram apresentados como cientistas abstratos, mas como figuras concretas que haviam sido vistas na rampa, nas enfermarias ou nos crematórios. Alguns se defenderam dizendo que nunca tiveram poder de decisão, que apenas obedeciam ordens de médicos-chefes já mortos ou julgados em outros processos. Outros tentaram demonstrar que haviam ajudado, de dentro do sistema, a salvar vidas. Era a mesma estratégia que, anos antes, havia permitido a Hans Munch ser absolvido em Cracóvia, e sua sombra pairava sobre a sala. O tribunal não aceitou facilmente essas linhas de defesa. A acusação, apoiada no trabalho de Bauer e sua equipe, insistiu que Auschwitz não podia ser entendido como uma simples estrutura hierárquica, onde apenas os de cima eram responsáveis. Cada médico que participava de uma seleção, cada assinatura em um atestado de óbito falsificado, cada injeção de fenol no coração de um prisioneiro implicava uma decisão individual. Mesmo aqueles que não haviam desenhado a política genocida haviam contribuído para aplicá-la. No meio do julgamento, a figura de Bauer ficou ainda mais exposta. Recebeu ameaças, cartas de ódio e pressões políticas. Setores conservadores o acusavam de abrir velhas feridas e de prejudicar a imagem do país. Ele respondia que essas feridas nunca haviam sido fechadas. Seu objetivo não era apenas obter condenações, mas estabelecer um registro judicial exaustivo sobre o funcionamento do campo. Essa documentação serviria de base para futuros processos e para a pesquisa histórica. Em agosto de 1965, foram ditadas as primeiras sentenças. Vários acusados foram condenados à prisão perpétua por assassinato, outros apenas de prisão por cumplicidade, e alguns foram absolvidos por falta de provas diretas. De fora, as penas pareceram modestas frente à magnitude dos crimes. No entanto, o efeito social foi profundo. Pela primeira vez, amplas camadas da opinião pública alemã ouviram nomes de blocos, descrições de rampas e relatos de câmaras de gás não como propaganda inimiga, mas como fatos estabelecidos em uma sala de justiça alemã. Para os médicos de Auschwitz, que ainda estavam em liberdade, o julgamento teve um impacto ambíguo. Por um lado, mostrou que o mito do "eu não sabia de nada" começava a se desmoronar. A partir de Frankfurt, tornava-se mais difícil sustentar que o serviço médico do campo havia sido apenas um departamento sanitário no meio do caos. Por outro lado, o número limitado de acusados e a complexidade de provar responsabilidades concretas fez com que muitos profissionais com passado em campos nunca chegassem ao banco dos réus. Sua vida cotidiana em consultórios e universidades continuou, embora com uma sensação crescente de fragilidade. No plano internacional, o eco do processo reforçou a ideia de que a justiça pelos crimes nazistas não havia sido encerrada em Nuremberg. Demonstrou que os tribunais nacionais podiam e deviam se ocupar dos crimes cometidos por seus próprios cidadãos. Também deu visibilidade à figura do procurador que enfrenta suas próprias instituições, como Bauer, que pagou um preço pessoal alto por sua determinação e morreu em 1968 sem ver plenamente desenvolvida a onda longa de seu trabalho. Últimas décadas, entrevistas, negações e encontros com as vítimas. Nas décadas de 1970 e 1980, muitos médicos vinculados a Auschwitz já não estavam em consultórios ativos nem em salas de cirurgia. Eram homens idosos, aposentados, vivendo de pensões ou de economias acumuladas. A justiça havia alcançado alguns, outros haviam morrido sem sentença. Um grupo numeroso permanecia em liberdade, com biografias fragmentadas em arquivos judiciais e nomes que começavam a sair do anonimato graças a jornalistas, jovens promotores e associações de sobreviventes. Nesses anos, o clima social mudou. A geração nascida após a guerra começou a perguntar em voz alta o que seus pais haviam feito durante o nazismo.
Foram lançados filmes e séries sobre os campos. Publicaram-se memórias de sobreviventes que alcançaram um público amplo. A imagem do nazismo deixou de ser um tema quase tabu em muitas famílias alemãs e europeias. Essa mudança de sensibilidade atingiu também os médicos que haviam trabalhado em Auschwitz. Alguns começaram a receber cartas, pedidos de entrevista, citações judiciais tardias. Um dos nomes que mais presença pública teve foi o de Hans Munch. Após sua absolvição em Cracóvia, viveu durante décadas uma vida aparentemente tranquila como médico rural na Baviera. No final dos anos 70 e início dos anos 80, jornalistas e pesquisadores o procuraram para perguntar sobre o funcionamento do campo. Suas declarações misturavam reconhecimento parcial e autoexculpação. Aceitava a existência das câmaras de gás, reconhecia a magnitude do assassinato. Apresentava-se, ao mesmo tempo, como alguém que teria salvado prisioneiros quando possível. Em 1995, durante uma cerimônia comemorativa organizada por sobreviventes, assinou uma declaração na qual confirmava por escrito que, em Auschwitz, foram utilizadas câmaras de gás para matar seres humanos. Esse documento foi usado por ativistas e educadores como resposta direta aos discursos negacionistas que cresciam em alguns círculos. No entanto, estudos históricos posteriores questionaram a imagem de Munch como exceção moral. Apontaram contradições entre suas lembranças e as de outros testemunhos e enfatizaram que, embora não tenha participado de determinadas tarefas, fez parte de uma estrutura médica que facilitou seleções e experimentos. Outros médicos optaram pelo silêncio. Alguns rejeitaram entrevistas, desligaram o telefone quando se mencionava Auschwitz ou responderam por meio de advogados. Em certas ocasiões, repórteres localizaram antigos médicos vivendo em bairros residenciais ou em pequenas cidades, filmaram-nos na saída do supermercado ou à porta de casa e leram-lhes trechos de testemunhos contra eles. As cenas se repetiam, negação geral, frases curtas sobre terem sido apenas soldados ou médicos militares, recusa em responder diante das câmeras. Houve também casos em que a justiça voltou a intervir. A partir dos anos 80, as promotorias alemãs reabriram investigações sobre crimes em campos de extermínio. Novas denúncias, melhor acesso a arquivos no leste europeu e uma leitura diferente do direito penal permitiram, em alguns processos, levar ao banco dos réus pessoas que até então haviam sido consideradas cúmplices menores. Nem sempre se tratava de grandes figuras. Às vezes eram médicos de nível médio, responsáveis por enfermarias ou por blocos de mulheres, cuja atividade concreta pôde ser reconstruída graças a processos tardios e a testemunhos preservados por décadas. Para as vítimas, esses encontros tardios tiveram um peso especial. Sobreviventes que haviam vivido grande parte de suas vidas em Israel, Estados Unidos ou América Latina viajavam à Alemanha para testemunhar contra médicos idosos. Na sala de audiências, encontravam homens que já não tinham o aspecto ameaçador de um oficial das SS. Eram avós com bengalas, óculos grossos e voz trêmula. Essa distância física não diminuía a gravidade dos fatos discutidos. Ao contrário, tornava mais visível o tempo transcorrido entre o crime e a possibilidade de justiça. Em alguns casos, as vítimas se encontraram frente a frente com os médicos fora do contexto judicial. Visitas a antigas localidades, encontros organizados por projetos de memória, filmagens de documentários. Houve cenas em que uma pessoa que havia passado por experimentos médicos no campo sentou-se diante de um antigo médico para perguntar por que o havia feito. As respostas variavam da negação completa à explicação técnica, passando por tentativas de justificar as ações como pressão do sistema ou contexto de guerra. O cenário midiático também mudou o lugar que esses médicos ocupavam na memória pública. Documentários para televisão incluíram reconstruções de suas biografias. Livros de investigação jornalística seguiram seus rastros desde os anos 40 até a velhice. Em alguns países, essas obras tornaram-se referências para compreender como o pós-guerra permitiu que criminosos de campos vivessem durante décadas sem condenação. Em outros, seu impacto foi menor, mas contribuíram para um clima geral no qual o papel dos médicos no genocídio deixou de ser assunto exclusivo de especialistas. Ao mesmo tempo, surgiu uma discussão ética específica sobre a informação científica gerada nos campos.
Parte da literatura médica do pós-guerra incluía dados provenientes, direta ou indiretamente, de experimentos nazistas. Debatia-se se era lícito usar esses resultados, mesmo citando-os como exemplo negativo. Muitos comitês de ética e associações profissionais concluíram que a origem criminosa os invalidava como referência legítima, além de seu possível valor técnico. O debate mostrou que a vida oculta dos médicos de Auschwitz não se limitava às suas biografias pessoais. Também estava presente em práticas, tabelas e dados que circulavam há anos sem uma revisão profunda de sua origem. Nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do XXI, o número de médicos vivos que haviam trabalhado em Auschwitz reduziu-se quase a zero. A questão deixou de ser se eles seriam julgados e passou a ser o que fazer com seu legado. Como ensinar sua história nas faculdades de medicina, como integrar seus nomes em memoriais e museus, como responder a discursos que tentavam minimizar sua responsabilidade ou diluí-la em uma culpa coletiva abstrata. Herança e ética, o que a vida oculta desses médicos deixou para o século XXI. Nas últimas décadas do século XX, a história dos médicos dos campos deixou de ser apenas uma questão de justiça penal. Tornou-se um problema de ética profissional. Já não se tratava apenas de perguntar quem havia sido condenado ou quem havia escapado. A questão era outra. O que fazer com uma tradição médica que produziu Auschwitz e como evitar que algo semelhante voltasse a acontecer? O primeiro grande marco foi o Código de Nuremberg. Surgiu em 1947, como parte da sentença do julgamento dos médicos. Não foi um tratado filosófico. Foi uma lista de 10 princípios para experimentos em seres humanos, redigida por juízes militares que acabavam de ouvir semanas de testemunhos sobre crimes médicos. Seu ponto de partida era radical. O consentimento voluntário do sujeito é absolutamente essencial, sem coerção, sem engano, sem aproveitar-se de uma situação de dependência. Além disso, o código exigia que os riscos fossem proporcionais ao possível benefício, que se evitasse todo o sofrimento desnecessário e que o sujeito pudesse retirar-se do experimento a qualquer momento. Durante anos, no entanto, esse texto teve pouco impacto na prática cotidiana. Em muitos países, era visto como um código para eles, os criminosos julgados em Nuremberg, e não como um guia para nós, os médicos comuns. Associações profissionais importantes o ignoraram ou o consideraram rígido demais. A própria história da pesquisa clínica nas décadas de 1950 e 1960 mostra ensaios com graves deficiências de informação ao paciente, mesmo fora da Alemanha. A situação começou a mudar quando a comunidade médica internacional elaborou seu próprio marco. Em 1964, a Associação Médica Mundial adotou em Helsinki uma declaração específica sobre pesquisa em seres humanos. Não era um texto judicial, era uma posição tomada pelos próprios médicos. A Declaração de Helsinki retomou a lógica de Nuremberg, conectou-a com o juramento profissional e a adaptou à realidade da pesquisa clínica moderna. Enfatizou a necessidade de estudos prévios em laboratório e em animais, a avaliação cuidadosa de riscos e benefícios e a proteção reforçada para pessoas vulneráveis. A declaração foi revisada várias vezes nas décadas seguintes, até se tornar um dos pilares da ética em pesquisa em todo o mundo. Paralelamente, outros documentos completaram o quadro. Relatórios como o Belmont Report nos Estados Unidos ou diretrizes da Organização Mundial da Saúde definiram princípios de respeito às pessoas, beneficência e justiça na seleção de sujeitos. Na prática, isso se traduziu na criação de comitês de ética em hospitais e universidades. Nenhum ensaio clínico sério podia começar sem a revisão de um órgão independente, encarregado de verificar que a dignidade e a segurança dos participantes fossem respeitadas. A sombra dos crimes nazistas estava presente em muitos desses debates, embora nem sempre mencionada de forma explícita. Dentro da Alemanha, o processo foi mais lento e doloroso. Durante décadas, muitas faculdades e associações médicas evitaram confrontar seu próprio papel no nazismo. A pesquisa histórica avançou mais rápido que os gestos institucionais. Livros e artigos mostravam a implicação massiva de médicos em programas de eutanásia, esterilizações forçadas e experimentos em campos.
As organizações profissionais, por outro lado, limitavam-se a reconhecer erros do passado, sem nomear responsáveis nem estruturas. A mudança simbólica chegou somente em 2012. Naquele ano, a Associação Médica Alemã aprovou em Nuremberg uma declaração formal de desculpas. Reconheceu que muitos médicos haviam sido culpados contra sua missão de curar, de graves violações de direitos humanos. Admitiu que não se tratava de poucos desviados, mas de uma participação ampla da profissão em assassinatos, experimentos e programas de extermínio. A declaração pedia perdão às vítimas, vivas e mortas, e a seus descendentes. Artigos em revistas médicas destacaram que o pedido de desculpas era importante, mas também muito tardio. Esse gesto não encerrou o tema, apenas o deslocou. A partir de então, o foco se moveu ainda mais para o ensino e a memória interna da profissão. Algumas faculdades incorporaram cursos específicos sobre medicina e holocausto. Foram revisados nomes de salas, cátedras e prêmios que homenageavam médicos implicados em crimes. Impulsionaram-se projetos de pesquisa sobre o passado de hospitais, clínicas e associações. Cada novo estudo ampliava o mapa. Não se tratava apenas dos grandes nomes próprios, como os médicos de Auschwitz, mas de redes inteiras que colaboraram com o regime. A dinâmica atingiu também outros setores da saúde. Em 2025, por exemplo, a Sociedade Profissional de Dentistas Alemães celebrou pela primeira vez um ato de memória reconhecendo a implicação sistemática da odontologia em crimes nazistas, desde extrações forçadas até experimentos e roubos de ouro de prisioneiros vivos e mortos. A cerimônia apoiou-se em pesquisas recentes que mostravam percentuais muito altos de filiação ao partido nazista entre dentistas acadêmicos e campos de concentração onde participaram diretamente de assassinatos. Esse tipo de gesto indica que o processo de revisão da responsabilidade profissional segue em andamento, mais de 80 anos após o fim do regime. Paralelamente, desenvolveu-se um debate específico sobre o uso de dados obtidos por meio de crimes médicos. Alguns experimentos nazistas geraram tabelas e curvas sobre hipotermia, altitude ou toxicidade. Durante anos, certos manuais técnicos os citaram de forma indireta. A partir dos anos 80, comitês de ética e especialistas em bioética começaram a questionar se esses resultados deveriam continuar circulando. Muitos concluíram que legitimar seu uso seria uma forma de dar valor científico a atos que foram, em essência, torturas. Outros argumentaram que ocultá-los não mudaria o passado e que poderiam servir ao menos como advertência. O consenso majoritário foi que não tinham lugar na prática clínica moderna e que, se mencionados, deveria ser apenas em contextos históricos e críticos. Hoje, quando se ensina ética médica em muitas universidades, Auschwitz aparece como um caso limite. Não apenas como exemplo de violação extrema de normas, mas como advertência sobre como uma profissão inteira pode se desviar quando se mistura com ideologias de exclusão e com estruturas de poder que premiam a obediência acima da consciência. A ênfase atual no consentimento informado, na proteção de pessoas vulneráveis, na transparência dos ensaios clínicos e na independência dos comitês de ética não se entende completamente sem essa história prévia de abuso em massa. A vida posterior dos médicos de Auschwitz está, portanto, entrelaçada com essa evolução. Alguns morreram em prisões soviéticas ou alemãs, outros viveram décadas como clínicos respeitados. Outros se esconderam na América do Sul e escaparam de qualquer tribunal. O que aconteceu com eles após 1945 influenciou a forma como se pensou a justiça, a maneira como se elaboraram códigos de ética e o ritmo com que as instituições se decidiram a reconhecer sua própria responsabilidade. Cada vez que um pesquisador apresenta um protocolo a um comitê de ética, cada vez que um paciente assina um consentimento informado após receber explicações claras, há um eco dessa história. Por trás dessas práticas atuais estão as vítimas que não puderam escolher, os prisioneiros usados como material de laboratório e os médicos que transformaram seu saber em instrumento de assassinato. Recordar a vida oculta desses médicos não é apenas reconstruir biografias. É manter à vista um limite que a medicina cruzou uma vez e que hoje se tenta não cruzar novamente.